Fala pessoal do Healthcast, tudo bem com vocês? Então, com muita alegria aí que a gente traz esse nosso primeiro episódio, a apresentação aqui do nosso podcast. Eu, o Paulo e o Lucas aqui. Então, vamos se apresentar, né? Começar aí se apresentando, nem todo mundo nos conhece, então sou o Paulo Araújo, no meu Instagram você me acha lá como @o.pauloaraújo. Tenho 27 anos, sou atleta de fisiculturismo, também sou coach de bodybuilding, então eu oriento ali os atletas nas preparações para as competições. E conheci o Lucas, né, sendo paciente dele aí de fisioterapia, eu sempre tomei muito cuidado em poder me cuidar, não ter lesões. E quando eu cheguei aqui em São Carlos, eu procurei aí, né, pessoas que dessem indicações e já não puxando o saco dele aí, mas já falando, né, falar, ó, o dos melhores da cidade é o Lucas Garbulha, e desde então eu passo com ele. E, bom, vou deixar ele se apresentar e a gente conta um pouquinho aí de como começou a ideia do Healthcast, de onde surgiu essa ideia e como a gente está começando esse projeto aqui agora. Bom, pessoal, para quem não me conhece, o Paulo já falou, meu nome é Lucas, sou Lucas Garbulha, meu Instagram é @dr.lucasgarbulha e como ele comentou também sou fisioterapeuta, sou osteopata, trabalho com a parte de terapia manual, venho desenvolvendo um trabalho já há bastante tempo, tanto na área da saúde, mas também com atletas de fisiculturismo e de outras modalidades. Atuo aqui na cidade de São Carlos. Nós conhecemos através disso, através das consultas, e através disso surgiu uma amizade. A gente conversava bastante, né, Paulo, nas consultas, das ideias, dos projetos. E agora a gente vai explicar um pouquinho melhor qual que é a ideia do projeto, o que que vai ser o Healthcast, quais são os objetivos. E vocês vão entender um pouquinho desse projeto que está por vir e tudo que vai ser abordado. Isso aí. Pessoal, então, antes aqui a gente adentrar no nosso projeto, no que é o Healthcast, no que vocês podem esperar, vamos falar também, né? Tem que pagar as contas, falar aqui dos nossos patrocinadores. Então, a gente agradece aí a VJ Suplementos, que cedeu aqui para a gente fazer esse sorteio, um kit completo da Synthesize. Então, ó, pessoal, esse whey da Synthesize NO2 tem 26 gramas de proteína, 21 gramas de proteína por porção. Esse aqui é o sabor cookies, mas tem diversos sabores, tem maracujá, chocolate, baunilha e açaí, se eu não estou enganado. São vários sabores e é um sabor assim muito bom. Eles também ofertaram aqui o pré-treino, Apogeu e a cafeína de 400 miligramas. E na VJ, pessoal, esse kit aqui tá em promoção, tá? R$ 99,99 o Whey Protein por mais R$ 20 apenas. Você escolhe ou o pré-treino ou a cafeína. Então, por mais R$ 20, você escolhe um dos dois e forma o seu kit. E falando que você veio aí pelo canal, né, da Healthcast, você ainda consegue mais um desconto. Então, chama eles lá no Instagram, a gente vai deixar o arroba deles aqui na descrição, mas é VJ Suplementos e Moda Fitness, você consegue achar eles aqui no Instagram. E também tem o Cookies Break, né, Lucas? Sim, a Cookies Break também mandou pra gente aqui alguns cookies. Eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês. A gente vai poder comer esses cookies hoje? Ah, pré-treino, né? Então, para quem não conhece, a Cookies Break trabalha com. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, eu explico melhor. Nossa, Qual o preferido, Paulo? água na boca. O meu preferido é esse de Red Velvet, muito bom. Bom, a Cookies Break trabalha com cookies de 250 gramas, então é um cookie bem grande, bem recheado. Entrega para todo o Brasil. O Instagram a gente vai deixar na descrição também, mas é @cookiesbreak underline. E nós vamos ter sorteios também. Então, depois a gente explica melhor como que vai funcionar o sorteio, mas nós vamos sortear. E para quem tiver interesse, eles entregam para todo o Brasil. E vocês entram falando que viu também aqui no nosso canal, vai ter um desconto especial, um valor especial para vocês. Fechou. Pessoal, só queria dar uma dica aqui, ó, que o Cooks Break você coloca 30 segundinhos no micro-ondas. Nossa, fica assim, ó, maravilhoso. Você corta, você ele derrete. Meu, ó, vou até parar de falar que tá dando fome. E todos os cookies são recheados, né? E nós temos
Eles têm mais de 18 sabores no cardápio. Então, assim, entra no Instagram, confere, que é imperdível todos os sabores lá, irresistível. Isso aí, beleza. Então, pessoal, esses são os nossos patrocinadores. Fiquem atentos que vai ter um sorteio aqui desses itens, né? E como vai funcionar o sorteio? Primeiramente, a gente vai sortear para quem comentar aqui no vídeo, tá? Não no chat, é no vídeo mesmo aqui. Então, terminando aqui a live, o vídeo vai ficar gravado e aí vocês podem entrar e comentar. Comentem quantas vezes vocês quiserem, quanto mais comentários, mais a maior, né, as chances aí de vocês ganhar. E serão 2 sorteios, a gente vai estar gravando também os sorteios aí para vocês verem. E quem ganhar vai ganhar, são 2 pessoas, né, provavelmente. Vai ganhar tanto o cookies e vai ganhar também o outro sorteio, vai poder escolher. Aí poder escolher não, né? Vai ganhar todo esse kit completo. A questão da escolha que eu havia comentado lá na VJ é para você comprar o combo, né? O whey mais o pré-treino ou o whey mais a cafeína. Mas aqui nesse sorteio a gente vai enviar esse kit completo aqui dos 3 itens da Synthesize, beleza? Então agora vamos dar andamento aqui, né, pessoal? E explicar o que é o Healthcast, como a gente chegou aqui e o que a gente espera com esse projeto. Então, como o Lucas adiantou aí, né? Quando eu ia nas consultas lá nas sessões com ele, a gente tem um gosto em comum, que é o fisiculturismo. O Lucas já competiu, né, Lucas? Sim. E a gente trocava muita ideia sobre fisiculturismo, sobre assuntos de nutrição, treinamento, recursos ergogênicos. E a gente comentava também muito num canal que já existe, que é o MonsterCast. E baseado neles, a gente pensava, putz, pensou se a gente criasse um canal igual, só que um pouco diferente, porque o MonsterCast ele fala só de fisiculturismo. Então ele acaba pegando ali uma quantidade de pessoas um pouco menor. A gente fala, putz, mas lá tem muita informação legal que muitas pessoas poderiam se beneficiar dessas informações. E foi aí que surgiu essa ideia, né, Lucas? Sim, exatamente. E a ideia maior, né, foi pensar o quê? Como eles já abordavam esse tema, a gente falou, pô, isso é muito bacana, dá para ser acessível para muitas pessoas, outras modalidades de esporte, então muitas pessoas podem se beneficiar. E aí a gente sempre conversou sobre isso, o que que a gente pode fazer para para estar agregando para a saúde dentro dos esportes, porque hoje a gente vê que é muito muito restrito, né? O acesso à informação hoje é muito grande, mas a gente vê também que se você for procurar na internet, nós achamos muitas coisas boas de informação, mas também achamos muitas coisas erradas. E isso acaba prejudicando uma grande massa da população. Então, uma das ideias foi o quê? Trazer profissionais qualificados, tanto da área da medicina, tanto da área da fisioterapia, nutrição, educação física, para trazer informações de qualidade para que possam somar na vida dos nossos ouvintes, né? Exatamente. E, pessoal, pegando aqui o gancho do que o Lucas estava falando, um dos nossos objetivos aqui também é trazer uma informação clara, imparcial e sem demagogia, sem hipocrisia e também sem, como posso dizer, sem letras miúdas ali no rodapé, porque hoje, tanto no esporte como na parte do fitness, existem muitas coisas, muitas questões, entre aspas, obscuras aí que a gente pode se dizer, que são feitas e é vendida uma imagem totalmente diferente para a população e a população acredita que seguindo determinado caminho eles vão conseguir talvez aquele físico, talvez aquele rendimento, só que tem outras coisas por trás, como tratamentos hormonais, uso de recursos ergogênicos, métodos diferentes de treinamento e que o pessoal acaba não compartilhando para a grande massa. Então, o nosso objetivo é tornar acessível essa informação, trazer realmente ali o que funciona de nutrição, de treinamento, se a gente entrar abordar os temas de uso de hormônios, por que os hormônios existem? Eles fazem realmente mal? Para quem que serve? Quais pessoas podem se beneficiar? Porque se a gente pegar uma velhinha ali que está num processo de sarcopenia, será que se ela usar um determinado hormônio não vai melhorar a qualidade de vida dela? Então a gente vai trazer
médicos, né, da área, especialistas, que tragam uma informação clara, óbvio, que a ideia não é fazer nenhuma apologia ao uso de recursos ergogênicos, nutrição, suplementação, mas a gente também não vai trazer uma informação sensacionalista. A gente vai trazer algo imparcial e as pessoas que vão ter acesso, que no caso são vocês, a essa informação de qualidade, que vocês possam aí filtrar, né, e procurar um profissional para orientar vocês da melhor forma. Então esse é o nosso objetivo, porque muitas vezes as pessoas não têm condições aí de pagar um bom médico, pagar um bom nutricionista e acabam, infelizmente, se baseando em informações ali da internet, de redes sociais, de vídeos de 30 segundos que não tem muito embasamento, ou às vezes é um corte muito fora de contexto. Então, esse é o nosso objetivo. Se a pessoa quer emagrecer, como que ela pode emagrecer de uma maneira saudável, sem ter que fazer uma dieta restrita? Talvez ali mantendo, principalmente as mulheres gostam de manter um docinho na dieta. É totalmente possível fazer isso e a gente vai trazer profissionais que vão falar sobre esses temas. Em relação aos treinamentos, qual é a melhor forma de treinar? Se a pessoa não quer ser um atleta, mas ela precisa ou quer melhorar seu físico, qual é o melhor caminho para ela treinar? Ela precisa treinar todo dia? Se ela treinar 3, 4 vezes na semana, ela vai ter um bom resultado? Qual seria o melhor método de treino? Então, esse é o objetivo da gente trazer essas informações, porque nem todo mundo é atleta, e até como o Lucas falou, né, tem muito atleta também que não dispõe dessa informação, não conhece, não sabe. Tem muito atleta ainda usando métodos aí arcaicos para, sei lá, bater peso, para chegar numa determinada condição, e a gente quer trazer esses profissionais justamente para poder esclarecer, para poder abordar de uma forma um pouco mais clara tudo que a ciência já evoluiu, né? E acho que concluindo aqui de como surgiu o HealthCast, foi através também do Brunão, que hoje aí é o nosso filmmaker, é o nosso produtor. Então agradecer ao Brunão aí que correu atrás aí de poder também organizar esse podcast, que graças a ele que está sendo possível, né? A gente teve a ideia, mas ele que correu atrás aí da estrutura e possibilitou a gente começar esse projeto. E nós esperamos aí de verdade que vocês gostem. Vamos trabalhar bastante para trazer muita informação de qualidade. E a gente conta também com o feedback de vocês, seja nos comentários, lá no Instagram, nosso Instagram Healthcast, que vocês possam lá dar sugestões de temas, participar dos posts, enfim, para a gente poder crescer aí e trazer mais informações para mais pessoas e disseminar essa cultura de estilo de vida saudável, estilo de vida com atividade física, com uma alimentação correta, para o maior número de pessoas possível e a gente poder aí diminuir problemas de dor, doenças que é causada aí pelo sedentarismo, beleza? Show, acho que. Dessa parte, quer comentar mais alguma coisa, Lucas? Não, acho que você comentou muito bem, né? Toda a nossa ideia. Estamos com sorte, o Brunão ele trabalha conosco em outros projetos também. E, pô, a gente está com ele, né? Ele manja muito de toda essa parte de edição, de vídeo, da parte dos equipamentos, e ele ter possibilitado isso foi muito bacana. E eu acho que acima de tudo isso é a informação mesmo, né, Paulão? Porque a gente vê muito essa questão. Acho que você citou muito bem. Às vezes o pessoal, uma pessoa na mídia tem um corpo X, vende um produto X, a pessoa acha que se fizer aquilo vai ficar igual. E acho que a ideia é a gente realmente mostrar de fato os profissionais que estão envolvidos nisso, todo o processo que está envolvido, porque também o processo não é fácil. Às vezes a pessoa acha que é fácil, né, tudo isso. Também uma das ideias eu acho que a gente trazer vertentes diferentes. A gente tem profissionais que seguem caminho X, profissionais que seguem caminho Y. Não existe uma fórmula correta e acho que a gente é expor tudo isso, Sim, como que os profissionais lidam com essas situações. Então, vai vir muito conteúdo bacana por aí. Então, vamos dar continuidade nos nossos trabalhos. é isso aí. E Lucas, deixa eu te perguntar, e até para o pessoal de casa poder conhecer mais, tanto eu como você, qual que é a sua atuação aí dentro do esporte, da saúde? Como que o Lucas atua hoje aí dentro desse segmento? Bom, desde 2015, eu venho desenvolvendo um trabalho com fisiculturistas, né? A minha área de atuação é através da osteopatia, através da terapia manual.
E como que isso veio acontecer? Eu, desde que eu sou criança, desde os 11 anos, eu estou envolvido com esporte. Então, eu fui atleta competidor de jiu-jitsu dos meus 13 aos meus 20 anos aproximadamente. Então, eu sempre tive esse vínculo com o esporte, sempre quis trabalhar na área esportiva. E no começo da minha profissão, eu formei um time de fisiculturistas, tinha 13 atletas, tive a oportunidade de trabalhar com atletas profissionais, o Felipe Moraes, né, que hoje está no Mister Olímpia, o Jefferson Bad Boy, que é um grande treinador. Tive outros atletas amadores que hoje também estão muito bem, então tive várias oportunidades de trabalhar com esses atletas. E através disso eu vim desenvolvendo o trabalho que eu desenvolvo hoje no consultório. Eu tenho uma clínica multidisciplinar aqui em São Carlos, onde a gente aborda tanto a parte preventiva, mas também a parte de performance ali com os atletas. Qual que é o nome da clínica? Aproveitando fazer o jabá. O Instituto Garbulha, então, é uma clínica multidisciplinar. A gente tem tanta parte de fisioterapia, tem eu, mais dois fisioterapeutas que trabalham, tem a parte de nutrição, psicologia, a gente tem um estúdio de musculação com treinamento personalizado, um estúdio de pilates, então sempre pensando em tratar o paciente de maneira integral. O Instituto Garbulha, além disso, também é uma escola, então a gente traz formações de extensões para a área de fisioterapia e saúde aqui em São Carlos. Eu tenho meus próprios cursos também, tanto presencial quanto online, e eu sou coordenador e professor de uma escola de osteopatia. Então, sempre que eu tô atendendo o paciente, eu sempre estou pensando o que que tem de melhor hoje na literatura para mim estar intervindo com ele, né? Hoje eu atendo desde pacientes recém-nascidos, quanto pacientes travados, idosos, mas também eu trabalho com atletas, desde atletas de finais de semana amadores e atletas de alta performance, desde o fisiculturismo. E eu tive a oportunidade também de trabalhar com a seleção brasileira. Então hoje eu desenvolvo um trabalho no meio esportivo com a seleção brasileira de esqui cross country, com para-atletas, que é um esporte adaptado. Tive a oportunidade de participar das Paralimpíadas em 2022 na China, e tudo baseado nisso, trazendo todo o conhecimento que eu tenho das formações para a parte da performance, porque o esporte de alto rendimento, principalmente, os atletas estão dispostos a tudo ali, eles estão vivendo em sobrecarga, vivendo ali no limite, e então tem aquela vertente que fala que esporte de alto rendimento não é saúde, mas hoje a gente tem muito conhecimento para trabalhar e dar o máximo possível de saúde e qualidade para o treinamento desses atletas. Então, através da terapia manual, eu busco, através do meu trabalho, o equilíbrio corporal, seja articular, muscular, a nível visceral, a nível do sistema nervoso, para que a gente consiga sempre, com um raciocínio clínico ali, ver o que ele está precisando e evitar o máximo possível de risco de lesão. Mas basicamente é essa a minha atuação. E você conta um pouquinho pra gente aí como tem sido Bom, o seu trabalho dentro do esporte. dentro do esporte, né, pessoal? Como eu comentei, na verdade, acho que eu não tinha comentado antes, mas eu comecei a treinar musculação em 2012, tá? Eu jogava futebol e eu era, assim, extremamente magro. Na época eu devia pesar uns 60 quilos, hoje eu tô com 108 em média. E, Mudou pouco, muito bem. e assim, óbvio que talvez eu tenha crescido um pouco em estatura, mas já era ali na base de 1,80, hoje eu tenho 1,84. E eu era muito magro e jogava e vivia trombando e caindo. E é a mesma coisa que o pessoal sempre falou, tipo, do Neymar, assim, que era muito magro. Óbvio que não era o Neymar, não tinha a mesma qualidade técnica. Eu jogava no meio de campo, ali era segundo volante, um meio armador, e tinha muito contato físico. E acabava também que a- me machucava, de certa forma, pelos tombos e não por lesões musculares. Então, quebrei o braço 2 vezes, quebrei o tornozelo uma vez, tive uma lesão ali, pode-se dizer, na tíbia, que não chegou a fraturar, mas foi uma lesão. Então, tudo isso foi assim, me desgastando, né? Putz, mas o que eu preciso fazer para não machucar tanto? E foi aí que eu me interessei pela musculação e comecei a praticar a musculação. Então, no começo, não sabia como treinar, tinha que pesquisar nos blogs, nos fóruns, e alimentação também não sabia. Tipo, naquela época era muito escasso, então eu não sabia que eu teria que calcular meu gasto calórico para depois calcular a ingestão correta dos alimentos, quais alimentos comer em qual horário, então eu não sabia. Então, a princípio,
naquela época, o que que eu fui fazendo? Fui procurando em blogs e tal o que eu devia fazer, até que eu caí no. Na época, os blogs era assim, onde a gente conseguia mais informação nessa época, Exatamente, né? que era onde tinha os relatos lá, hipertrofia.org, musculação total, enfim. E pesquisando, assim, vídeos no YouTube estava começando a vir informações. Então, fui pesquisar o que que eu precisava comer, até que eu caí no tema, né, bulking e cutting. E foi ali que eu entendi que eu precisava de um bulking, que era o processo de ganho de massa muscular, que é onde você fica em superávit calórico. Só que naquela época eu não tinha noção. E para mim tava lá escrito, você tem que comer mais do que você gasta. Putz, eu não sei quanto que eu gasto. Como que eu faço isso? Então, a princípio, eu fazia, lembro como se fosse hoje, fazia uma vitamina assim de manhã no liquidificador com leite, banana, e aí eu ia numa casa de produtos naturais e comprava, lá tinha já, o cara fazia, uma mistura que era para ganho de massa muscular. Então eu lembro que ele colocava pó de açaí, germe de trigo, aveia, granola, Já tipo, tava manipulando o não, hipercalórico ali. ele colocava tipo albumina, ele misturava tudo num pacote e você comprava, tipo, levava para casa e eu colocava lá com leite, banana, mais essa mistura e tomava de manhã, antes de ir pra aula. Então, assim, ia pra escola, acho que na época eu tava na oitava série, indo pro primeiro colegial, se não tô enganado, e tomava aquilo de manhã, nossa, já ia com a barrigona como? Cheia. Lembro até hoje. Aí de manhã eu estudava em escola pública, né, pessoal? E lá tinha merenda. E como que é a merenda lá? Era 9 horas da manhã e era comida. Então, o que que eu fazia? Era, tipo, às vezes era arroz e salsicha, comia macarrão com carne, comia. E no almoço, vocês vão até dar risada, mas eu cheguei a fazer, eu não consegui fazer por muito tempo, mas eu fiz, que era, pegava um pote de sorvete, enchia ele de arroz e feijão, e assim, não tinha noção de quanto comer de proteína e tal, colocava só um bife lá, carne e tal, e comia aquele pote assim, e até tinha um conhecido nosso, que gostava também de musculação, que ele falava, cara, come tudo até se aguentar, se não aguentar, você empurra pra dentro e vai. E, tipo, era a informação que tinha, e foi aí que eu comecei, tipo assim, era a melhor forma? Não, mas funcionou. E Sim. eu comecei a ganhar peso, porque eu tava em superávit calórico, tava fazendo musculação, e comecei a evoluir. Já treinava bem nessa época já, Paulo? Não, só para dar um exemplo, eu comecei a treinar na rosca Scott, que é aquele que se apoia, para quem não sabe, é aquele que se apoia o braço, faz exercício assim com a barra do bíceps. Eu fazia só com a barra. E eu ainda fazia me matando, assim, fazendo muita força, supino na máquina, era tipo duas anilhinhas de 2 quilos. Então, assim, e aí foi, eu fui progredindo, só que daí eu comecei a pensar. Putz, mas será que é assim mesmo? Será que esse é o caminho? Então, é um jeito mais fácil de fazer? E foi aí que eu comecei a me interessar e a pesquisar por melhores práticas ali de como montar minha dieta. Putz, será que eu tenho que comer até quase passar mal mesmo toda vez? Mas assim, igual eu falei, essa minha primeira dieta, que era essa vitamina caseira que eu tomava de manhã e à tarde, o almoço também que eu batia esse Esse potão de potinho. sorvete, funcionou. Era a melhor forma? Hoje a gente sabe que não, mas funcionou. E aí, a partir disso, eu comecei a refinar e aí buscar mais conhecimento de saber qual alimento eu posso comer em qual horário, qual a melhor forma de estruturar a minha dieta. Aí que eu fui descobrir que você tinha que calcular um gasto, seu gasto metabólico ali, basal, para saber quantas calorias você gasta, para saber o quanto você tem que comer um pouco a mais. E aí, com base nisso, você estruturar a sua dieta. Então, com base nisso, eu fui me interessando, fui pesquisando, até, não sei se o Léo vai estar assistindo aí, Léo Jaime, um amigo meu, foi o primeiro suplemento que eu ganhei, ele me deu um pacotinho de malta, assim, era um restinho que ele tinha, se ele ver ele vai lembrar, e, nossa, quando eu ganhei aquilo lá, eu achei que eu ia ficar um monstro, eu falei, nossa, agora eu vou ficar gigante. Agora vai. Pra quem não sabe, maltodextrina é um carboidrato simples, né, para dar energia, e é básico, assim, não vai mudar nada no físico. Mas o Léo foi uma das pessoas que me incentivou já com esse pouquinho de malta que ele tinha me dado. E aí eu fui evoluindo.
E aí depois eu juntei um dinheirinho ali, na época 25, R$ 30, mas era moleque, não tinha dinheiro e tal, e também não ia ficar pedindo pros meus pais, né? Mas eu consegui comprar uma albumina na época da probiótica ainda, e eu falei, nossa, agora eu vou ficar gigante. E aí, pessoal, para quem não sabe, a albumina é a proteína da clara do ovo, né? E aí eu adicionei essa albumina ali na minha vitamina e também não teve uma mutação. E aí foi indo, né? Eu pesquisei sobre creatina e tal, eu sempre fui pesquisando, até que eu comprei a creatina também. Falei, agora eu vou ficar um monstro. Agora o E negócio mais mudou. uma vez, não mudou assim. Então, assim, pessoal, não muda da água para o vinho. Só que assim, desde 2012, desde que, talvez um pouquinho antes, mas que eu me lembro de 2012, que eu vim mais assim, regrado e tal, foi a época que, tipo, eu não parei. Mesmo, entre aspas, fazendo errado, eu vim fazendo. Então, eu já vim colhendo algum resultado. E é aquilo, na musculação, quanto menos treinado você é, mais treinável você se torna. Sim. Então, no começo, a sua evolução é mais rápida. Até que. Não, eu falei 2012, mas acho que foi um pouquinho antes esse ponto. Que daí em 2012, eu comecei a treinar numa academia de bairro. Até então eu treinava numa academia que ela ficava num campo municipal lá. Era uma estrutura bem, bem simples assim, que era justamente para quem jogava pelo time lá da cidade poder utilizar. E depois, em 2012, que eu comecei a treinar nessa academia, até lembro do Juliano, que era umas 3 ruas perto de casa, e lá que eu comecei a aprender um pouco mais. E aí ele começou a aprender a me ensinar, ele realmente gostava de musculação, então na televisão ele deixava passando Pumping Iron, filme do Arnold, treinava com meu amigo César, aí César se estiver assistindo, um abraço. O César era o gordinho, eu era o magrinho, ele queria emagrecer, eu queria ganhar peso, e a gente foi. Ele conseguiu emagrecer, eu consegui ir ganhando peso, e o Juliano foi uma das peças também fundamentais, uma das, que teve muita gente que foi orientando, porque o Juliano falava, cara, você tem que treinar a perna, tá vendo aqui, ó, ninguém treina a perna, eles vão ser eternamente frango, ele falava assim, sem poucas ideias. E daí tá explicado o tamanho das E pernas tá aí, né? explicado hoje o porquê, tipo, que eu tenho que treinar mais superior hoje, que as pernas acabou ficando para trás justamente porque o nosso treino de perna era na segunda-feira, porque era o primeiro treino da semana, então não tinha como eu escapar do treino de perna. Então eu fazia um treino de perna na segunda e outro na quinta ou na sexta, mais ou menos. E E pra quem não conhece, pessoal, segue o Instagram do Paulo lá que ele comentou e já vai ver a foto do perfil que ele competiu recentemente, o tamanho das pernas dele. vai Essa é entender a, um pouquinho. vai entender um pouquinho. Foi até uma das conversas nossas que eu falei, né, Paulo? Pô, ele falou, meu, desde o começo sempre treinei perna, e Sim, perna é um dos pontos fracos meus. Então é uma coisa que eu falei, putz, Paulão, perna é incrível mesmo. Depois vocês conferem lá a foto do Paulão. Desculpa te exatamente. cortar, Não, irmão. capaz, vamos conversando aí, tranquilo. E aí a gente foi seguindo, né? O Juliano me ensinou a treinar bem assim, e claro que sempre vai melhorando e tal. E, e aí eu fui me interessando muito, sabe, por esse ramo e tal, e fui estudando por conta, pra mim mesmo. E aí eu fui fazer minha primeira graduação em engenharia de produção e continuei seguindo, treinando e tal, 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 até que o pessoal lá que estudava comigo na faculdade e tal, começou a me pedir dicas, né? Não, e tal, você não me ajuda e tal. E foi aí que começou a surgir a ideia das consultorias. 2017, até que em 2017 eu fui para minha primeira competição. Era aquela Men's Physique da IFBB ainda, bem magrinho. Então eu era bem magro ainda, pessoal, nessa época. Eu lembro que eu competi acho que com 90 quilos, já com a altura que eu tenho hoje. E era o que pedia também na categoria no começo, lá na Men's Physique, que era esse shape mais slim. Shape de praia, estava começando ali a Men's Physique. E nessa época, quem me preparou era um treinador que estava começando. E a gente foi pro campeonato, estava confiante, mas eu acabei nem indo para as finais. E como eu já estudava por conta algumas coisas, foram feitas algumas estratégias que eu aprendi muito com ele, né, não tenho o que falar, mas foram utilizadas algumas estratégias que eu não concordei muito. E por causa disso, eu decidi ali, depois do campeonato, encerrar os trabalhos e decidi me preparar sozinho para 2018. E aí, em 2018, né, para quem não sabe, eu morava lá no Paraná. E nessa oportunidade, em 2018, no Paranense, eu fiquei em terceiro em duas categorias, na Júnior
e na Open. Para quem não tinha ficado nem nas finais no campeonato regional anteriormente, que era a Copa Norte, depois no ano seguinte parar de ficar em terceiro lugar, foi assim, muito bom para mim. E eu falei, caramba, realmente eu sei, né? Eu me preparei sozinho, sofri muito menos e Sim. mostrou que foi, caramba, realmente eu sei. E aí surgiram várias pessoas, né, querendo que eu preparasse elas também. E foi daí que começou a surgir o Next Level Team. Inclusive, pessoal, quem quiser fazer parte aí, é uma consultoria multidisciplinar, nutrição, você vai receber orientação de nutrição, treinamento e recursos ergogênicos. Então, a gente tem uma equipe ali toda preparada para te orientar, né, nesses três ramos, né? Eu sou o head coach, pode-se dizer assim, eu oriento o time para montar um plano para o resultado que o cliente deseja, tá? E, enfim, e aí foi surgindo até que em 2022 eu pude me preparar novamente, eu voltei para os palcos, né? 2019 estava terminando ali a primeira graduação de engenharia de produção, e aí eu não foquei nesse mundo, continuei treinando e tal, mas não, eu parei de competir. E aí 2020 veio a pandemia, né? 20, Sim. 21, e 22 eu decidi voltar a competir, me preparei sozinho também, e aí fui para o Muscle Contest São Paulo, para quem não sabe, Muscle Contest é um evento da NPC, que é uma federação americana que veio para o Brasil recentemente, e ela é o único caminho, assim, para você chegar no Mister Olímpia, não que eu queira chegar, sei das minhas limitações genéticas, e então, em 2022, competi lá no Muscle Contest São Paulo, e eu queria, como assim? Eu tinha competido lá em 2018, na Men's, eu estava indo para Classic, eu não tinha muita noção de como estava meu físico, sabe? Porque o nível do Brasil hoje, felizmente, subiu É bastante muito alto. no amador. E eu queria saber realmente como que estava ali meu físico. E aí eu escolhi esse campeonato porque ia ser o Show Pro da 212, que na época estava com bastante evidência, que era o Vitor Lima, o Lucas Coelho, eles iam duelar nesse campeonato. E era um campeonato que estava chamando bastante atenção. Eu falei, putz, então lá vai cara bom. Então vou me preparar para ir para ele. E aí eu me preparei e fui, e aí no Estreantes, na época, como eu fiquei 2 anos ali sem competir, as competições que eu tinha feito eram em outras federações, eu poderia ir ali estrear na NPC, Sim. na Classic Physique. Aí eu estreiei, ganhei o Estreantes, top 1, e na Novice, que é o intermediário entre o Estreantes e a Open, né, eu fiquei em terceiro, e na Open eu fiquei em terceiro também. Pra quem não sabe, tipo, o meu interesse mesmo era na Open, que é ela que a Open D da Classic Physique, que é a categoria da minha altura, podemos dizer assim. E eu fiquei até que contente com o resultado, por quê? Porque os dois atletas que ficaram na minha frente, o Bruno Melo, que foi o que ganhou, ele foi o overall. Ele ganhou a nossa categoria e foi overall. Falei, putz, então tava na categoria do cara que foi overall. E o Sim. que ficou em segundo lugar, que é o Kaique Pro, Eduardo Kaique, ele virou profissional agora. E eu falei, e na semana seguinte ele foi overall, em Guarulhos, no outro campeonato. E pouco tempo depois ele foi overall lá no Rafael Brandão Classic, que teve lá no Paraguai. Falei, putz, eu fiquei atrás de dois caras bons. Sim. E realmente, o que faltou ali pra mim, eu sempre cheguei na condição, o que faltou pra mim ali foi volume. Eu falei, Nessa competição você já chegou com um físico bem bonito, bem apresentável. cheguei com uma condição boa. E assim, eu tenho uma linha boa, os músculos arredondados, boas inserções. Então isso acaba fazendo diferença. Sim. Porém, ainda me falta volume muscular. E aí, então, em 2022, desde então, eu decidi fazer um off-season, mas não foi um off-season planejado. Não foi assim, vou subir as calorias gradualmente, eu simplesmente assim, parei. Treinei, comi tranquilo, sem exigência, sem ter um cronograma ali de Sim. dieta, enfim. Comia limpo, comia bem, mas não tinha um planejamento. E aí eu consegui evoluir bem, mas não quanto eu poderia. E aí eu vim para essa competição agora, recentemente, no Muscle Contas de Campinas, que eu fui, aí eu não posso ir para esse antes, né, que eu já tinha estreado, e aí eu fui para Novice, que foi unificada, e fui para Open D, que é a minha categoria normal. Na Novice o nível estava muito bom, acabei ficando em quinto lugar, se eu não me engano na categoria tinham 17 atletas, e Sim. como ela foi unificada, tinham atletas das quatro alturas, da A, da B, da C e da D.
Tanto que dos 5 atletas que estavam nas finais, só eu era da D, os outros eram mais baixos. Isso eu acredito que possa ter influenciado ali na questão do resultado, porque quanto mais alto, você tem que estar mais cheio, né? E me falta volume. Eu tenho esse senso de realidade que hoje me falta volume e acabei ficando em quinto lugar, mas assim, uma condição excelente. E também na Open D eu fiquei em segundo lugar, perdi para um atleta que tá se preparando aí para o Arnold Classic. Quem não sabe, o Arnold Classic é um campeonato de nível internacional. Perdi para ele e também meu objetivo, desde então, era saber o quão longe eu estava indo dos caras bons. Tanto que eu escolhi esse campeonato que eu sabia que nele teriam atletas que vão para o Arnold Classic. E daí eu falei, putz, vou lá e vou ver como que vai ser, né? E aí eu perdi justamente por volume. Mais uma vez, só que eu já estava com mais volume, um físico mais harmonioso Sim. do que 2022. E aí, só comentando, né, essa preparação eu não fiz sozinho, eu fiz o off-season sozinho, e desde o ano passado eu iniciei um trabalho com o André Caruso, que é um treinador que está bastante promissor, né, tem bastante atletas e tal, e desde o ano passado, antes desse hype todo dele, eu já tinha fechado com ele. A gente fez ali um trabalho ali de uma off-season mais curto, e em novembro a gente começou a preparação para esse campeonato, então foram 17 semanas em dieta, sem refeição livre, ali seguindo certinho, e foi um trabalho diferente, porque é aquilo que, até o que eu quero comentar aqui com a gente nesse podcast, é sobre a necessidade de sofrer, porque quando eu me preparei em 2022, eu queria fazer mais cardio, queria fazer uma dieta mais apertada, e tendo alguém de fora olhando, ele ia direcionando. Então foi uma preparação muito mais tranquila, Sim. óbvio que não foi fácil, mas foi muito mais tranquila, e aí eu consegui trazer um físico muito melhor. E agora a nossa ideia é fazer um planejamento de off-season de um Ótimo. ano ali trabalhando para colocar músculo e para depois a gente se preparar. A ideia seria se preparar para uma competição do segundo semestre, 2025, Tá. mas não tem essa necessidade. Chegar lá e falar, não está competitivo ainda, eu não tenho essa pressa, tá? Sim. Então a gente vai fazer um trabalho com calma, colocar. Acho que isso que é o bacana, né? Você não colocar uma data e fazer tudo possível para chegar naquela data, tá na melhor condição. Acho que quando se tem essa visão, é bem importante, porque aí você vai com calma, pô, tá chegando na data, o físico tá legal, vai ser apresentável, vou apresentar uma evolução melhor do que o campeonato anterior. Se sim, show de bola. Se não, adia um pouquinho, né? E chega, apresenta uma condição ainda melhor. Acho Exatamente. bacana Acho que é isso. um ponto que você tocou que é extremamente relevante, Lucas, porque as pessoas hoje têm muita pressa, têm um imediatismo muito alto. Às vezes a pessoa passa a vida inteira dela num estilo de vida sedentário, igual eu comentei Sim, aqui, eu passei minha vida inteira, tipo, eu sempre joguei bola, sempre fui atleta, sempre participei de diversas modalidades de esporte, e mesmo assim, mesmo tendo esse lastro de atleta, de sempre estar ali competindo, etc., de boa alimentação, ainda é difícil. Às vezes a pessoa passou a vida inteira em estilo de vida sedentário e quer um resultado em 3, 6 meses. E esse é o ponto que é importante reforçar. e nós estamos falando de quantos anos de treinamento aí, ô Paulo? Ó, que eu conto assim, valendo 2012 para agora, 12 anos, né? Então, Que até como eu comentei, comecei antes a treinar e tal, mas não era algo que eu considerava ali, que tinha uma rotina, alimentação boa. sim, Então, a partir de 2012, que eu já tinha mais conhecimento, tinha um treinamento estruturado, segui uma ficha de treino, sim. algo assim. Então, pelo menos aí 12 anos treinando musculação. E esse é o ponto. Eu não tenho pressa. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo muito claro para mim que é o Rafael Brandão, que é o maior atleta fisiculturismo aí do Brasil hoje, e ele segue essa linha. Ele sempre seguiu essa linha e ele está colhendo os frutos disso agora. Tipo, Sim, há 5 anos atrás já falava, cara, me falta volume, eu não vou acelerar para pôr volume e colocar a perder a minha linha, a sim, estética do meu físico, que também é um ponto forte meu. Então, eu não vou abrir mão disso para colocar volume a todo custo, comer, fazer uma off-season brutal sim. para apenas por volume. Então, eu tenho uma data em mente, que é o Mister Olympia Amador 2025, mas é uma data setada para a gente ter um norte de planejamento. Ah, sim, Não que isso. tem que ser Sim, ela, sim. tá? Tanto que eu ia competir em São José do Rio Preto, agora dia 30,
E eu abortei porque eu falei, cara, eu não vou apresentar nada diferente, além da questão da lesão que eu tive na perna, nessa preparação. Sim, E eu falei, cara, eu não vou apresentar nada diferente em 2 semanas, ou pouca coisa vai mudar. Então não faz sentido eu desgastar mais meu corpo, sabe? Mais saúde exatamente esse o só para ponto. competir. A partir do momento que a gente começa a colocar outras prioridades ali na frente do tempo que você precisa realmente, você vai sacrificar muito a saúde, né? Exato. E, pessoal, nós estamos falando aí de um top 2 na categoria do Paulo. Eu tive a oportunidade de acompanhar ele. Ele acabou não citando aqui, mas ele teve uma, para quem acompanhou o Instagram dele, né, que depois ele comentou, ele teve uma lesão no posterior de coxa e mesmo assim continuou 100% ali no plano, a gente fez algumas intervenções, mas mesmo assim ele teve um resultado excelente, mas isso ainda ele passou algumas semanas ali meio com dificuldade ali no cardio, algumas coisas que atrapalharam toda essa questão da preparação. Eu tive a oportunidade de assistir ele pessoalmente lá, foi uma apresentação incrível e tava um físico incrível. Então, de qualquer maneira, aí foi como você já falou, foi um top 2 com gostinho de É, vitória, com né? certeza, teve Então, um putz, sabor diferente. foi show de bola aí. Parabéns aí por tudo isso. Opa, obrigado. E então, pessoal, num resumo aí que não foi tão curto assim, né? Essa, essa vem sendo a minha trajetória. E agora, só fazendo um gancho com a minha atuação, eu comecei, dado o sucesso que eu tive me preparando sozinho lá atrás, e desde então, tipo, desde 2012 eu participo de fóruns, para quem conhece aí, Rise Profiles, enfim, era um grupo aí de musculação com Adam Abbas, Ray Millet, entre outros treinadores aí que estão hoje no ápice aí, né? Kaminsky, enfim, era um grupo mais underground, pode-se dizer assim. Eu aprendi muito ali, e venho aprendendo ainda hoje, com esses caras que são referência hoje no país. E a diferença é que eles botaram desde então muito mais a cara no esporte e eu fui aplicando mais só pra mim, sabe? Sim, E não me coloco no mesmo pedestal deles, porque eles são PhD, enfim, são os caras muito acima, mas eu consegui adquirir conhecimento suficiente para preparar outros atletas. Então, o meu primeiro atleta a ser preparado foi o Marcos, até Marcos estiver assistindo aí, um abração, confiou em mim. Foi até engraçado que a primeira competição dele estava natural, ele chegou tipo 1, 2 dias antes da competição. Cara, preciso finalizar. Falei, pô, mas agora que você me chama? Enfim, aí eu ainda consegui ajudar ele, falar, faz isso, isso, tal, tal. Foi lá e, se eu não me engano, ele pegou o top 3 ou top 2 na primeira competição, Men's Physique, natural. Falei, cara, beleza, você tem um bom físico, você tem uma boa genética, mas agora a gente vai ter que seguir um caminho realmente que a gente vai ter que entrar com recursos ergogênicos e tal. Você topa? Eu topo. Então, a partir dali a gente começou um trabalho, fizemos uma outra competição, e aí ele conseguiu ganhar o overall na Men's Physique. E ganhou, se eu não me engano, ele ganhou a Classic, mas não conseguiu ganhar o overall, se eu não estou enganado nessa competição. E aí depois, 2022 eu competi, e aí em 2023, foi ano passado, que daí foi o que eu tive o maior número de atletas. A gente foi para 2 campeonatos, ganhamos alguns troféus ali também, alguns resultados eu não concordei, um deles você estava presente lá sim, em sim, Itanhaém. Itanhaém. Não concordei com uma atleta minha, mas enfim, o esporte é Eu assim, também não. o esporte é assim, mas o resultado do físico dela foi mais importante. Sim, A gente está se preparando agora para ir para a NPC, a gente não volta mais nessa federação, então a gente vai para a NPC, vai para o padrão da NPC, estamos confiantes e essa é a minha atuação hoje. Tenho poucos atletas, tá? Tenho mais alguns atletas aí na manga que eu estou fazendo um trabalho primeiro ainda de construção, de off-season, para eles poderem estrear no final do ano ou no começo do ano que vem, que é um trabalho, igual eu falo, eu prefiro ter poucos atletas e fazer esse trabalho longo do sim, que ter muitos atletas e não poder atender de uma maneira excelente, sabe? É sim. isso que eu prezo no time da consultoria. E também eu atuo no time da consultoria ali com pessoas normais, estilo de vida, que querem emagrecer, querem ganhar massa muscular Quer ter um e físico estético ali, mas não quer ser um não quer atleta. ser um atleta. Então essa pessoa vai poder ter refeição livre, essa pessoa
vai poder seguir a vida dela normal, alguns ali fazem gestão de álcool, ter a vida social normal, e é o que eu prego. Você tendo equilíbrio e sendo consistente, você vai chegar num físico estético. Sim, É o contraponto que eu coloco. Você quer ter a vida de um atleta, seguir a rotina de um atleta sem competir, você vai chegar no físico que você quer mais rápido. sim. Você não precisa competir. Mas você quer manter sua vida social, quer ali comer várias coisas na semana, ter uma dieta mais leve, ter uma rotina mais leve, você também vai conseguir, só tenha consciência que vai demorar um pouquinho mais, mas vai dar certo. Sim, Então é isso que eu prego, que a consistência é muito mais importante, tipo, a direção é mais importante do que a velocidade, a intensidade, porque tem muitos casos que chegam ali para mim de pessoas que fazem uma dieta extremista, corta carboidrato, ele não treina, consegue ter longevidade depois. exatamente, a pessoa faz isso por, sei lá, 2, 3 semanas e larga a mão, porque é insustentável. Sim, E isso a gente vai trazer mais profissionais que falem desse tema, mas já é abordado. Então é muito mais importante a aderência ao plano do que o melhor plano possível. Então existe um melhor plano para aquela pessoa. sim, Por exemplo, tem um caso que eu até postei essa semana, é a mãe, o filho dela é autista, tem muitas dificuldades, pelos desafios que se impõem, né? E ela trabalha full time, fora de casa, e ela não, é óbvio que ela não vai conseguir ter uma rotina de atleta. Então ela sim, precisa ter uma dieta mais ajustada, um treino mais ajustado, que faça com que ela consiga seguir sem deixar a vida dela de lado. Porque para quem é atleta sabe que tipo, você vai ter que focar naquilo ali. Então, sim, para a maioria das pessoas, elas vão ter que seguir um plano ajustado para a rotina dela. E ela está colhendo resultados, sim, entendeu? É a mesma coisa outras pessoas. Um empresário que não tem tempo para fazer uma dieta, para parar de comer ali, você tem outras alternativas. Pode usar um whey protein, por exemplo. sim. É um shake rápido ali, você pega um whey protein desse, mistura ali com uma farinha de arroz, com uma banana, e já tem uma É uma refeição, opção rápida ali, né? uma opção rápida. Por exemplo, o uso de uma cafeína de manhã para te dar uma energia, fazer um aeróbico em jejum, também vai te ajudar. Um pré-treino para te dar um gás. Tudo isso, estando bem ajustado, são ferramentas que vão te ajudar a chegar no seu objetivo. Por exemplo, a pessoa comer um cookies, ela não precisa comer um cookies desse todo dia. Todo dia, Tem pô. 1.000 calorias aí, Sim, mas meio cookies a pessoa consegue comer? Tem outros casos também, a pessoa fala, Paulo, se eu tiver esse cookies em casa, eu vou comer. Então, talvez no começo seja importante a pessoa não ter em casa. sim, para ela conseguir aderir melhor ao E plano, aí né? depois a pessoa vai ali regulando grelina e leptina, que são os hormônios da saciedade e da fome, e aí fala, não, eu já consigo ter em casa, então ó, você come meio cookies Sim. por Eu, dia, eu enfim. acho que também, assim, a pessoa ela tem que ser justa com a prioridade dela do momento, né? Exato, Porque às vezes ela cria uma expectativa muito grande e aí, pô, ela tá. Tem um filho pequeno, tá cheio de coisa no trabalho, ela não tá conseguindo viver aquela vida de atleta, e ela quer um físico de atleta naquele momento, não tá condizente ao momento, à realidade dela ali da vida, né? Então ela vai exatamente. acabar se frustrando, né? Então eu acho que o importante é o próprio indivíduo ali ser justo com o que ele tá buscando, qual que é a prioridade do momento. Correto. E dá para levar tudo isso de uma maneira leve, se ela tá querendo ali no momento um físico legal, mas ela não consegue levar uma rotina intensa dessa de treinamento e dieta, ela consegue fazer esses ajustes e conseguir também ter um resultado no médio e longo prazo. E aí a Perfeito. gente consegue estar abordando tudo isso da melhor maneira, né? Perfeito. Você deu um exemplo, foi o que aconteceu comigo em 2019. Eu estava no último ano de faculdade de engenharia, tinha TCC para fazer, tinha estágio para fazer, e tipo, cara, era impossível querer me preparar naquele momento. Então, o Sim, que que eu posso fazer? Ah, eu posso manter minha dieta o melhor possível. Os treinos, treino todo dia, não vai dar 4 vezes por semana, talvez três, tá ótimo, entendeu? sim, Então foi isso que eu tive que fazer, abrir mão ali por um tempo, por um objetivo que eu tinha de vida. Então sim. as pessoas também têm que ter em mente muito claro isso. Às vezes a pessoa quer trocar, botar a carroça na frente dos bois, não vai dar certo, cara. Seu objetivo agora, está na faculdade, é se formar para depois ter uma condição de vida melhor, para fazer um plano alimentar melhor.
para poder talvez competir. Se esse é o seu desejo, competir ou ter um físico de atleta, beleza, prioridades primeiro. Sim, Porque senão você não vai conseguir nenhum nem outro, e aí você vai ficar frustrado. sim. Mas acho que esse é o caminho mesmo. E pode falar. Eu me identifico muito também na própria preparação que eu fiz, né? Algumas coisas que você falou eu me identifiquei bastante. Eu, na época que eu competia. Você vê a falta de informação, o que que não faz. Na época que eu competia jiu-jitsu, eu estou falando de 2000. Eu comecei em 2008, 2009. Comecei a treinar jiu-jitsu, não falei no início, tenho 29 anos, acabei cortando essa parte. Rodei de pneu murcho, né? Ah, eu não acreditei quando ele falou pra mim que tinha 29 anos. 29 anos. Eu comecei a treinar jiu-jitsu com 11 para 12 anos. Entrei na musculação com 14. Nessa época que eu competia jiu-jitsu, a gente não tinha o acesso profissional e à informação. Aí você comentou das suas marmitas, né, e tudo mais. Eu pedia pra minha mãe fazer, mãe, não posso. Na época tinha uma história que a gente tinha que bater peso e comer sódio, comer sal retia líquido, né? Uhum. Tinha toda essa questão. Eu falava, mãe, não posso comer sal. Aí ela falava, mas o que que você vai comer? Eu falava, ó, faz uma bacia de purê de batata doce e outra bacia de frango sem tempero, brancão mesmo. E aí eu levava isso o dia inteiro, eu treinava 8 horas de jiu-jitsu por dia. Nossa. E aí eu saía de casa com uns potinhos com batata doce e frango, e eu Sem fiquei sal, sem sem sal. tempero. Nossa. Eu fiquei assim anos da minha vida comendo isso. Eu me traumatizei, eu não gosto de batata doce até hoje. Nossa, eu também não como. Frango, se não for bem temperadinho, nem, não consigo comer, porque dessa época aí eu fiquei uns 4, 5 anos fazendo isso. Só Nossa. comia isso. Atleta é meio doido, né? Pessoal, e só falando, né? No fisiculturismo a gente também passa por um processo ali de desidratação, de hiperidratação para poder desidratar para o campeonato. E já é sabido, já caiu por terra essa questão de cortar sódio. Não corta sódio. Na verdade, algumas vezes você mantém até ele um pouco mais alto para aumentar ali também a ingestão de água, porque pela questão de osmolaridade ali do seu corpo, esse excesso de sal e essa quantidade de água vai fazer com que o seu corpo excrete mais água para eliminar esse excesso de sódio. Então, quando você corta o sódio da sua dieta, exceto o caso de pessoas com, sei lá, um problema renal, problema de pressão arterial, mas que também o correto não seria cortar tudo, né? É manter ali uma quantidade baixa. Mas para pessoas normais, assim, pode-se dizer, com a saúde ok, não se corta sódio, porque a partir do momento que você corta o sódio, seu corpo vai ativar um sistema ali, que é o sistema renina, angiotensina e aldosterona, que é um sistema do seu corpo que faz a regulação do sódio, potássio, água, enfim. Ele faz essa regulação dos minerais ali no seu corpo, e quando você para de consumir sódio, o que ele vai fazer? Ele vai reter o máximo possível para que você tenha sódio no seu corpo, porque você precisa de sódio para fazer contração muscular, você precisa de sódio no seu corpo. A questão é o quanto, tá? Então, não cometa esse Sim. erro de Não. comer E sem o sódio, ele sódio. tem os papéis importantes dentro do nosso corpo, Sim, né? com Principalmente certeza. para atleta. E Exato. eu fazia essas loucuras aí. Nossa. Mas comentando sobre a preparação e essa questão de prioridade, de colocar a carroça na frente dos bois, eu competi em outubro de 2022. Eu fiz uma preparação, na verdade, de 2019 para 2020. E aí faltava coisa de 4 semanas para a competição, veio a pandemia, foi cancelada a competição, eu não estreiei, né, no fisiculturismo. E nesse meio tempo minha esposa engravidou, veio pandemia, veio meu filho, e aí eu demorei para voltar a ter um tempo ali, uma disponibilidade para competir, para querer competir novamente. E aí no final eu coloquei uma data, eu falei, não, vou nessa data para final de 2022 em outubro. E foi bem quando eu recebi a proposta também para ir lá para a China com o pessoal. Hum, Então, em março de 2022, eu fiquei um mês fora do país e a alimentação lá na China, assim, você queria comer saudável, o arroz e o feijão era puro óleo, então o preparo não era bom. Mantinha, lá a gente tinha academia para treinar, mas eu não podia também assim, dar o meu máximo, porque se eu me machucasse, eu estava a trabalho, estava cuidando dos atletas, não podia correr esse risco. Então isso prejudicou bastante o meu físico. Quando eu voltei em março para continuar a preparação, para outubro, eu estava bem, eu tenho até um antes e depois também, mas o físico estava bem ruim. Quem me ajudou na preparação, quem cuida dessa parte para mim é o Vitão, se estiver assistindo aí também, um abraço pro Vitão.
E a gente fez esse planejamento. Em cima do planejamento, o campeonato que eu ia ainda adiantou 2 semanas. Então, eu fiquei com um tempo muito restrito. Meu filho estava com 1 ano de idade. Então, assim, conciliar casa, família, trabalho. Estava trabalhando bastante também. Não foi saudável. Eu fiquei 3 meses no final da competição comendo coisa de 1.300 calorias. Nossa. Então, para conseguir chegar Uhum. num físico, para conseguir competir, tive que fazer esse sacrifício. E assim, não foi prazeroso, foi bastante. É claro que depois que você tá lá no palco, você estreia, isso daí não tem nada que pague. Uhum. Mas o processo não foi algo tão prazeroso. Que Sim. nem a gente conversando da sua preparação, você falou, putz, estava 3 semanas da preparação, e você falou, putz, nem comparação com a preparação anterior. Então, estava sendo algo prazeroso, Uhum. mais fácil de lidar com o seu momento de vida. Então, acho que o momento de vida também conta muito, né? Eu Sim. não estava num momento de vida que eu tinha que acordar 4h30 para conseguir fazer o cardio e às vezes eu ia treinar 10h30 da noite, Uhum. treinava, chegava em casa meia-noite, então foi bastante estressante nessa questão e você acaba deixando a saúde um pouco de lado. Então eu acho que o momento não foi tão oportuno da minha competição, tanto é que depois de 2023 eu falei, não, tenho muita coisa profissional para resolver, estava desenvolvendo a plataforma de curso online, falei, vou priorizar o trabalho e tá tudo bem. Continuei com a rotina, né, o planejamento de, hum, de rotina de treino e dieta, mas sem fins competitivos, evoluindo o físico. E hoje eu tô com o mesmo peso quando eu comecei a preparação, que eu voltei da China em março, eu tava com 87 quilos, num físico assim, tava bem gordinho Uhum. mesmo. E hoje eu tô um pouco mais leve até, devo estar com beirando os 86 quilos, só que numa condição de A físico muito qualidade bem melhor, melhor. muito melhor. Então hoje se eu falar, não, vou começar uma preparação agora, eu tenho certeza que eu vou apresentar um físico melhor, Sim. porque eu vou estar começando com um físico bem melhor do que eu comecei a Exato. outra É, vez. esse é o primordial, né? E talvez eu consiga. E eu tô levando dessa maneira também. Pô, vou competir no final desse ano. Vamos ver como que vai estar o físico. Se não Uhum. tiver legal, vamos jogar pro final do outro, Sim. no meio do outro, vamos É, levando. até porque não é prioridade, Não é né? É, prioridade no esse é o ponto momento. muito importante que a gente tem que falar pro Então, pessoal aqui. É, uma coisa é você ser um atleta, viver disso, ter um salário para isso, viver 24 horas o seu esporte, independente de qual seja. Outra coisa é você ter como hobby e participar de competições sim, esporadicamente. Então, eu vejo pessoas aí vendendo carro, se endividando, fazendo rifa. Pessoal, você quer fazer rifa, não sou nada contra. É, a única coisa que eu não concordo é você jogar o seu sonho na responsabilidade de outras pessoas. Então, assim, você quer fazer uma rifa que é um campeonato importante e que você vai ali, vai dar bom, beleza. Eu até ajudo vários atletas e tal, mas o que eu não concordo é você ficar, e tem isso muito no fisiculturismo, infelizmente, achando que alguém te deve algo, sabe? Tipo, você decidiu competir, mesma coisa para dieta, você decidiu fazer dieta, então não jogue a sua responsabilidade, as suas escolhas nas outras pessoas. Então, se você decidiu fazer dieta, faça a sua dieta sem reclamar. Você decidiu treinar, enfim, arque com as suas consequências sem jogar para outras pessoas, porque isso é uma questão puramente de prioridades, né, da sua vida. sim. E Lucas, comentando um pouco mais agora das suas experiências aí no esporte, você competiu em fisiculturismo em 2022, foi a primeira competição. Foi a primeira. Teve essa outra preparação que eu fiz Uhum, anteriormente, 2019 para 2020, faltando 4, 3 semanas para o campeonato. Veio a pandemia, cancelou tudo, aí não cheguei a finalizar. sim. Teve que parar ali a preparação, teve várias mudanças de prioridades nesse meio caminho. E aí eu fui estrear em 2022. Ah, legal. E aí a minha experiência como esporte foi mais essa mesmo. É claro que assim, eu treino musculação desde 2014. Caramba, Então, bastante tempo já também. estamos indo para 15 anos. Não tinha as prioridades, a gente sabe que assim, quando você pensa em fisiculturismo, a gente está falando ali de um físico harmônico, um físico Uhum, estético, então não tinha todo esse planejamento. Boa parte da época que eu comecei a treinar musculação, os meus treinos eram voltados para a preparação física também do jiu-jitsu, que era o meu foco na época que eu era sim. competidor. Então não me preocupava muito com essa questão da estética, né? Apesar de você treinar, você colher um dos benefícios da hipertrofia, né, e tudo Uhum, mais, não tinha uma dieta focada para fisiculturismo e um treino voltado, uma periodização voltada para fisiculturismo. Então eu acredito que de uns 5 anos para cá que eu comecei a voltar mais os olhos para isso e falar, não, quero
Eu acredito que assim, desde 2013, 2014, eu já comecei a treinar firme musculação, Uhum. mas pensando em objetivo de hipertrofia. Mas voltar os olhos e falar, não, quero competir mesmo, o que que eu preciso melhorar no meu físico, eu acredito que de uns 5, 6 anos pra cá. Ah, E legal. aí em 2022 eu fiz a minha estreia, foi uma estreia bacana em uma categoria, eu competi tanto de Classic como de Body, né, Uhum. de Bodybuilder. Eu fui na Body até 70 quilos, eu comecei a preparação com 87. Eu sofri um pouco para bater os 70. O meu peso da Classic é 73, Uhum. então eu já tava com o peso legal para Classic, mas a gente decidiu puxar um pouquinho mais para ir na Body até 70 também. Não, acredito, não sei se foi 100% uma boa estratégia, porque no dia eu não tinha batido peso ainda, então isso eu tive que sacrificar um pouco o físico, fui para Uhum. academia, tive que tirar basicamente 1,5 kg ainda fazendo cardio, Uhum. aí tive que ficar em jejum até a pesagem, eu fui pesar já era 4 horas da tarde, Sim. para Pouco tempo começar para encher, né? para começar a encher o físico, então não estava no planejamento eu fazer uma refeição, eu ia fazer um carb up limpo só, tava tudo planejadinho, mas chegou à noite, no dia da pesagem ali, eu pesei 4 da tarde, comecei a fazer as marmitas, já era 10 da noite, meu físico não tinha nem veia, que eu acho que eu depletei muito, né? Uhum. Tive que fazer cardio, ficar em jejum. Aí a opção foi a gente realmente mandar ali 2 hambúrgueres, batata, pra ver se estava uma enchida. Fui dormir, descansei. Acordei com um físico bem legal, fiquei Uhum. feliz, satisfeito com o físico apresentado. Mas faltava muita, para mim falta muito maturidade na perna ainda. Sim. Então, um dos meus pontos mais fracos é membro inferior e ombro. Nesses últimos 2 anos a gente vem trabalhando bastante isso, melhorou bastante. Eu acredito que melhorou, mas vamos ver aí no decorrer aí desse ano e do próximo como que vai ficar aí o físico para fazer um comparativo com 2022. Show. Legal. Bacana. Acho que conseguimos dar uma visão bem clara aí pro pessoal da nossa vivência no esporte. Sim. E voltando agora pro tema, assim, do tema central do nosso canal, do nosso podcast, que é o Healthcast, que é saúde. Na sua visão, hoje, como que você comentou sobre conciliar saúde e alta performance? Na Sim. sua visão, é possível? O que que você acha que poderia ser feito? Cara, eu vou falar especificamente da minha área de Sim, atuação, né? sim. Dentro dos meus conhecimentos. Eu acho que assim, o atleta de alto rendimento, ele vive nos limites. E isso assim, ele está disposto a sacrificar a saúde, está disposto a sacrificar tudo por um resultado. Então o pessoal treina mesmo, a gente como atleta, a gente sabe disso também, mas eu acredito que hoje, com os conhecimentos, com a ciência que a gente tem, nós conseguimos fazer muitas coisas para dar uma melhor qualidade de treinamento para aquele indivíduo e para prevenir o máximo de lesão possível. Então, eu acredito que é muito possível. Eu acho que hoje existe uma grande inversão de valores, na verdade, também, dentro do mundo, principalmente da fisioterapia, que é o que eu estou mais inserido. Então, quais que seriam essas inversões de valores? Eu acho que hoje o ponto-chave do conhecimento nosso é ter um raciocínio clínico adequado. Então, pô, se você chegou lá no consultório, a gente fez uma avaliação, ó, Paulo, eu acho que isso aqui não está trabalhando bem, isso aqui precisa melhorar, tanto da parte estética como da parte de biomecânica. Se você chega lá para mim com uma dor no ombro, por exemplo, a gente vai fazer uma série de avaliações para ver o que está causando essa dor no ombro. E o que eu vejo muito hoje, né, dentro do mundo da fisioterapia? Eu vou dar um exemplo simples. Se você vai num mecânico e chega lá, ele abre uma maleta, ele tem 20 ferramentas lá. Só que daí ele não sabe nem qual que ele vai utilizar em você, ele usa um pouquinho de todos e não resolve o seu problema. Agora, se você vai num mecânico, ele abre a ferramenta, tem uma caixa de ferramenta, tem 20 ferramentas. Ele faz uma análise e fala assim, ó, eu vou utilizar essa única ferramenta em você por isso, isso e isso, e vou resolver o seu problema. Ele vai ser muito individual no seu caso, específico, ele vai resolver o seu problema. E hoje o que a gente vê muito é o quê? O pessoal hoje utiliza de muitos equipamentos e muitas técnicas sem muita coerência. E isso acaba, ele acha que ele está fazendo bem para o atleta, mas ele acaba às vezes até prejudicando do ponto de vista profissional. Hoje, para você ter ideia, a linha de estudos que eu sigo, a gente trata o atleta
Da mesma maneira que a gente trata casos agudos no consultório. Um paciente agudizado, um paciente que está com muita dor, porque o atleta ele está com os limiares dele sempre no limite. Então, se você faz uma técnica ali, se o paciente chega no consultório, eu faço 20 técnicas neles, uso 5 equipamentos, a chance de eu passar esse limite, ele ter um efeito adverso do procedimento é muito grande. Então a gente tem que trabalhar sempre ali no limite com o atleta, o mínimo possível, ver o que ele está precisando ali de maneira específica para você resolver o problema dele. Então eu acredito que se a gente trabalhar dessa maneira dentro da fisioterapia, que é a minha área de atuação, identificando as causas dos problemas e tendo um planejamento para que ele faça ali, assim como um planejamento de treino, mas ele tem um planejamento para melhorar flexibilidade, mobilidade, melhorar a biomecânica, a gente consegue não excluir o fator lesivo, mas minimizar muito isso e fazer com que ele tenha um melhor desempenho, uma melhor performance, com menor risco de lesão. Entendi. Então, acredito que é possível sim a gente diminuir muito os efeitos aí, trazer o máximo possível de saúde para o atleta de alto rendimento. Bacana. E um ponto até que eu queira aproveitar e comentar é que assim, quando eu te procurei, eu não tinha nenhuma dor em específico, mas eu sempre tive muito claro, desde quando eu decidi começar a competir, de que eu precisava de um acompanhamento para que eu não viesse a ter dor, certo? Então, Se assim, todo mundo fosse assim, é isso que eu ia te perguntar. Você acredita hoje que a grande maioria das pessoas procuram a fisioterapia só quando deu problema e poucas pessoas procuram para prevenir uma lesão? Porque eu sempre tive essa visão, tipo assim, cara, eu preciso ir no fisioterapeuta para prevenir, fazer um trabalho de prevenção de lesão, e não depois que sim, me machucar, porque depois que me machuquei já era. sim, exatamente. Infelizmente acontece o inverso 100%. E digo mais ainda, a pessoa me procura com um determinado problema, às vezes resolveu, às vezes parou de sentir dor, mas não resolveu o problema 100%, a pessoa já não quer mais voltar. Então, assim, hoje o trabalho de educação em saúde dentro do meu consultório é muito grande. Então, até tem uma televisão parecida com essa aqui, o paciente chega, eu abro imagem, eu dou praticamente uma aula para o paciente, explico tudo o que ele tem e tudo o que ele precisa para que ele tenha uma maior aderência ao tratamento. Porque é um número mínimo de atletas, de pessoas que procuram fisioterapia para a parte preventiva que deveria ser. Por quê? Às vezes você faz um acompanhamento comigo lá. É claro que em fase de competição a gente estava se vendo toda semana, né? Uhum. Mas vamos supor, se você tá bem, você tá sem dor, a gente consegue espaçar essa manutenção e te manter bem, do que às vezes você aparece com uma dor, uma lesão para mim, que você vai ter que me ver lá praticamente toda semana, às vezes Ou até todo duas dia. vezes na semana, ou todo dia, você passa pelo processo de lesão também, ou me ver todo dia para resolver o seu problema. Então é Sim. muito melhor a gente trabalhar na prevenção. E para você ter ideia, é muito fácil. Às vezes eu não estou falando de uma lesão expressiva, de repente de um rompimento muscular. Mas hoje a gente tem muito casos de dor lombar, dor no ombro, que é o maior índice de dores procurado no consultório, que às vezes você conseguiria estar prevenindo isso. Uhum. Porque a hora que você identifica qual que é o trabalho na fase preventiva, a gente não vai trabalhar em cima de sintomas, a gente vai pegar o corpo daquele indivíduo, ver tudo que não está trabalhando bem e dar equilíbrio para isso. Melhorar a biomecânica, melhorar a parte de flexibilidade, melhorar a mobilidade de certas articulações. E o corpo trabalhando de maneira equilibrada, ele vai ter um menor dano. Vai ser muito difícil ele ter um processo patológico naquele segmento se ele está trabalhando em equilíbrio. No caso do ombro, por exemplo, a gente tem várias articulações que trabalham para eu estar fazendo um desenvolvimento, por exemplo. Então a gente tem a glenomeral, a gente tem a articulação acromioclavicular, externoclavicular, escápulo-torácica, cervical e as vértebras cervicais e torácica participam do movimento. Então, se uma dessas articulações para de ter o movimento que deveria, outras começam a se sobrecarregar. E é nessa sobrecarga que vai vir a lesão, é nessa sobrecarga que vai vir uma bursite, é nessa sobrecarga que vai vir uma tendinite, e tudo isso é consequência de outra articulação que não está trabalhando bem. Então, se a gente identificar isso, devolver o equilíbrio, devolver o movimento daquela articulação que ela precisa, ela não vai ter essa sobrecarga, e você não vai passar pelo processo patológico. Tem- Então, é nisso que a gente consegue dar uma melhor performance e qualidade de vida ali para o atleta. sim, e tem a questão do benefício estético também, né? Porque eu vou pegar um exemplo aqui, principalmente mulheres, que elas têm ali uma inibição do glúteo,
um encurtamento no psoas, no adutor, e por esses músculos estarem encurtados, elas não conseguem, né, o glúteo acaba ficando inibido, elas não Sim, conseguem executar os movimentos da forma correta, um agachamento profundo, um leg press em amplitude máxima, enfim, todos os exercícios ali que ativam mais o glúteo, elas não conseguem, e por estar com esses músculos ali encurtados ou com alguma inibição, elas não conseguem desenvolver o glúteo. Então, a sim, fisioterapia também entra nessa parte estética, porque ali você consegue, né, fazer uma sem avaliação, dúvidas. identificar qual músculo está encurtado, qual que está hiperativado, e aí, consequentemente, a pessoa vai melhorar o treino dela Sim. e vai melhorar os resultados estéticos, né? Sem dúvidas, trazendo todo esse equilíbrio. Sem contar que o próprio processo ali, né, o próprio trabalho de liberação miofascial e alinhamento ali das fibras musculares já vai trazer também um benefício estético. Você vai ter uma melhor consciência corporal, uma maior ativação daquela musculatura, deixar a musculatura ali com uma capacidade mais estética bonita de estar observando. Que uma musculatura, se ela estiver cheio de nódulo, com face aderida, pouco vascularizada, ela não vai estar trabalhando no seu desempenho máximo. Então, quando a gente faz esse trabalho no próprio músculo-alvo e trabalha todo esse equilíbrio de sinergismo muscular para que ela tenha uma boa biomecânica durante a execução do exercício, aí sem dúvidas a performance vai vir com muito mais facilidade. Show. Então, pessoal, fica o recado, quem for de São Carlos, procura o Lucas ou procura o seu fisioterapeuta de preferência. Fisioterapia não é só depois que você está machucado, acho que esse é o recado que fica aqui, é primordial para você que quer evoluir seu físico, manter sua saúde, ficar livre de dores. Como o Lucas falou, você não precisa, depender do nível que está aí o seu físico, de como você está, você não precisa ir toda semana. Você pode ir talvez a cada 15 dias, enfim, aí você conversa com o seu fisioterapeuta, mas que é algo extremamente importante, assim como também a gente pode citar aqui o trabalho de psicólogo. Você não vai no psicólogo só quando você está no fundo do poço. Eu comecei minha psicóloga em 2021, se eu não estou enganado, e até hoje eu mantenho. É, Passei por um período difícil ali com ela lá atrás, que foi quando eu procurei ela, só que desde então eu não abandonei, porque eu vi todos os benefícios até para a parte de atleta que isso estava me proporcionando, sabe? O autoconhecimento, enfim, outras questões que me proporcionou. Então, assim, eu pretendo não parar. Mesma coisa, nutricionista, enfim. Então, acho que essa é a ideia, né, até do que você aborda lá no seu instituto, dessa integralização dos profissionais. Sim, Então, ir num nutricionista, se você não puder ter um educador físico, mas ter algum suporte ali em relação aos exercícios, fisioterapia, psicólogo, psicologia, medicina, sempre importante fazer check-up. Inclusive, não sei se vai dar para ver na câmera, mas hoje ó, coletei sangue para fazer meus exames aqui. Então, é aquilo, né, pessoal? Saúde é algo que a gente só dá valor quando perde. Então, a gente tem que estar sempre atento aí para cuidar, para preservar a nossa saúde, que tempo passa, a gente não recupera, dinheiro a gente trabalha e busca se caso perder alguma coisa, enfim. Mas saúde é a única coisa que deixa a gente, de certa forma, inválido, impossibilitado. A gente não vai conseguir fazer nada sem saúde. E acho que esse é o recado aqui, né? A gente consegue, com certeza, alinhar performance, alinhar saúde, não só sendo atleta, para todas as pessoas que querem um estilo de vida saudável. Você vai conseguir alcançar seu físico mais estético, com mais músculos, ou emagrecer com saúde e ter uma boa performance. E a gente não precisa seguir por um caminho radical, um caminho extremista. Existem vias ali, como o Lucas disse, né? A gente consegue seguir caminhos hoje mais brandos ali em diversas áreas da saúde para alcançar esses objetivos. E o nosso objetivo aqui com o canal é trazer profissionais que tragam essa informação de uma maneira clara, com uma didática que as pessoas possam entender e que todas as pessoas aí que estão nos assistindo possam se beneficiar com esse conteúdo de nutrição, treinamento, medicina que a gente vai trazer, sim. psicologia, fisioterapia, enfim, tudo que engloba saúde, exercício físico, condição aí
de poder realizar exercícios físicos e ter uma saúde, a gente vai tá trazendo. Você tem mais algum ponto, Lucas? Eu gostaria de saber, você é uma pessoa que se preocupa muito com a saúde, né? Então você comentou que faz o acompanhamento com o psicólogo, você me buscou quando a gente se conheceu para fazer esse acompanhamento da parte de fisioterapia. Eu queria saber como que você lidar com isso com os seus atletas, como que você passa isso da melhor maneira para eles conciliarem a saúde com o rendimento esportivo. Mas antes de você explicar isso, queria que você escolhesse um cookies aí, ó, para você. Bom, o meu preferido aqui, você já sabe, é o Red Red Velvet. Velvet. Então, vou escolher ele aqui hoje, ó. Tá garantida a sobremesa do almoço aí. Show de bola. Obrigadão. Estamos aqui ó, com Oreo, brigadeiro de Oreo e ovo maltine. Eu vou no de ovo maltine hoje, Aí no sim. pré-treino. Então, vamos lá. Eu até desconcentrei agora. Mas a abordagem que eu tenho é sempre seguir dando prioridade para a saúde. A gente falou sobre prioridades. Então, eu vou sempre priorizar a saúde do atleta. Se o atleta não está bem psicologicamente ou bem de saúde, cara, tira um descanso, depois a gente volta. Enfim, questão de protocolo. Sempre, eu sou sempre da vertente do mínimo possível para o máximo de resultado. Não adianta um atleta que está começando agora querer usar o máximo possível de recursos, porque primeiro que ele não vai ter nem receptor para isso. Então não adianta. Dieta. Cara, dieta eu sempre busco ajustar com que seja o mais fácil possível para o atleta poder seguir o plano. Porém, tem duas diferenças. Tem o atleta e tem a pessoa comum. A pessoa comum tem a refeição livre ali toda semana, vai ter um docinho na dieta, enfim. O atleta reta final de preparação, eu jogo limpo. Você quer comer refeição livre ou você quer ser campeão? Então, a gente tem que ter essa distinção na forma de trabalhar. Para ambos os casos, não é fácil. Mas é óbvio que para o atleta e ele se propôs a fazer aquilo, vai ser mais difícil. Não tem como também a gente querer aqui ter uma demagogia e falar assim, não, atleta, você vai comer, vai conseguir subir no palco comendo sorvete todo. Não, não vai. Você pode subir, mas você não vai ganhar, tá? Sim, Então, eu deixo bem claro isso para os atletas. Quer ser atleta? O caminho é esse, tá? sim, Vamos colocar a sua saúde em risco? Não, mas não vai ser fácil, tá? A dieta vai ter que puxar até onde precisar e o treino vai ser pesado como precisa. Pessoa comum vai ter a mesma linha de trabalho, de excelência, porém tem as regalias, né? A pessoa pode fazer ali a refeição livre, pode participar de um dos eventos sociais no meio da semana, não tem problema para uma pessoa que ela vai conseguir chegar no seu objetivo. Então, essa é a minha linha de trabalho, sempre usar o menos possível para o máximo de resultado. Então, por sim, exemplo, a pessoa quer emagrecer. Não vamos começar ali com todos os termogênicos possíveis para emagrecer. Então não vamos entrar de cara já com ioimbina, cafeína, sim, talvez adicionar um beta-adrenérgico, enfim. Não vamos fazer isso. Vamos primeiro ajustar a dieta. Beleza, a pessoa está conseguindo ser aderente à dieta? Vamos começar a reduzir as calorias, gerar um déficit. Vamos começar agora a aumentar o gasto a partir do treino e a partir do cardio. E a partir disso a gente vai medindo até a pessoa conseguir chegar no resultado. Então, é um trabalho bem brando e por isso que eu digo que ele é sustentável, porque eu não levo a pessoa do ponto A para o ponto B em semanas. É um trabalho, é um processo. Então, se a pessoa estiver disposta a alcançar, a chegar nesse resultado por esse processo, ela vai ter esse resultado de uma forma saudável, de uma forma sustentável e que ela não queira terminar o processo, entendeu? sim, Porque muitas pessoas fazem isso hoje, adotam um protocolo extremista e a pessoa não vê a hora de acabar aquilo ali. sim. Então, a ideia que eu abordo é transformar a vida da pessoa, transformar aquilo no hábito dela, entendeu? Para que ela possa fazer dali para sempre, não que ela possa Sim. fazer por um pequeno período. Então, Duas coisas bem legais que você falou. É exatamente isso. A pessoa, na verdade, eu acho que antes de restringir a caloria, vai muito mais da pessoa conseguir seguir um plano, porque as pessoas hoje ou comem demais ou comem de menos, não tem um plano alimentar a ser seguido. Então isso é bem bacana. Você primeiro, pô, começa a fazer uma dieta, depois começa a restringir a caloria.
E é exatamente isso. O pessoal tem que entender também que quando a gente está falando não só de estética, mas de saúde, é sobre mudanças de hábitos, né? Não, Exato. não existe, vou fazer isso daqui por 2 meses e acabou. Não, é levar algo isso para sua vida, como estilo de vida, viver realmente de uma maneira saudável, para você colher os resultados disso através de algo que você faz rotineiramente, né? Exatamente. E assim, se a pessoa teve uma vida desregrada, por exemplo, sei lá, 25, 30 anos, não vai ser em um mês que eu vou passar uma dieta para ela, tipo, que ela vai receber o plano lá da consultoria, com algo totalmente diferente do que ela já faz, que ela vai conseguir. Sim, Não vai ser sustentável. Então é justamente isso, ir mudando aos poucos, para que ela não queira que aquilo acabe, para que ela comece a colher os resultados, fique mais animada e adote aquilo como estilo de vida. sim, E é essa linha que a gente segue e vem tendo bastante sucesso aí também. A gente tem um acompanhamento da parte hormonal também com médico, parceiro, que no caso é médica, né? sim. Então ela cuida aí da parte dos exames do time, faz todas as análises, os check-ups, isso facilita também a gente ter um maior controle do caminho que a gente está seguindo. Mas acho que finalizamos, né? Sim. Você tem mais algum ponto que gostaria de falar? Eu acredito que conseguimos transmitir o planejado, consegui tirar minhas dúvidas também em relação. Que pra gente conversar muito, tinha algumas coisas aqui que estava É, aprendendo aqui acho que agora. eu não olhei o tempo aqui, mas deve ter rendido bastante esse primeiro podcast. A gente começa a falar Sim, e vai embora. E então, pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast, Healthcast. Esperamos aí que vocês tenham gostado. Lembrando que deixem no comentário a hora que terminar a live, vai ficar gravado e vai abrir para os comentários, não no chat, tá? É nos comentários do vídeo que vai ficar gravado. Comente o que você achou, comente quais pontos você gostaria que fosse abordado, qual o tema, qual assunto. Se tiver indicação de profissional, seja de São Carlos, seja da região, a gente vai tentar trazer aqui para o programa. Enfim, comentem. Quanto mais comentários você fizer, maiores as chances de você ganhar o sorteio. Então, só relembrando, a gente vai sortear pelo nosso patrocinador VJ esse kit aqui da Synthesize, que é um Whey Protein NO2, 900 gramas, um pré-treino e uma cafeína de 400 miligramas da Synthesize. Toda a linha Synthesize aí foi cedida pela VJ Suplementos. E os Cookies Break também será sorteado, mais uma porcentagem, né? cupom de desconto. Cupom de Isso. desconto que vai ser sorteado. Então serão 2 sorteios, tá? Quanto mais comentários vocês fizerem, maior a chance de vocês ganharem. E ficamos aí aguardando o feedback de vocês. E em breve divulgamos o nosso segundo episódio, que vai estar sensacional. Já temos aí um profissional muito bom já agendado. E assim que a gente confirmar aqui a data, a gente já libera para vocês. Beleza, pessoal? Então, obrigado aí pela audiência, obrigado por ter nos assistido durante todo esse tempo e ficamos aguardando o feedback de vocês. Sigam a gente no Instagram, tá? E a gente vai deixar aqui na descrição o arroba dos nossos patrocinadores para que vocês possam seguir também. Beleza? Valeu, pessoal. Pessoal, Valeu, Lucas. valeu, Paulo. Valeu. Até É mais. isso aí. Valeu, pessoal. Até o Valeu, próximo pessoal. episódio. Tchau, tchau.